Olá, tudo bem, pessoal? Então, se você chegou até aqui, talvez você esteja precisando exatamente do mesmo que eu precisava quando eu resolvi sentar diante dessa câmera e parar. Precisando exatamente de uma pausa. Então, foi esse o objetivo quando eu pensei em falar um pouco com vocês aqui nesse canal. Eu sou Rita Bittencourt e depois de muitos anos cuidando de pessoas, trabalhando, estudando, correndo de um compromisso para outro, eu percebi que eu havia desaprendido uma coisa muito simples, que é descansar. Então estava sempre correndo, estava sempre fazendo alguma coisa, sempre tendo que produzir alguma coisa. E então nasceu esse espaço, esse canal que se chama A Arte da Pausa. E é um lugar para a gente conversar sobre o tempo e o cuidado com a vida real. O cuidado com a nossa vida. Com o nosso momento de pausa, com o nosso momento de silêncio, com o nosso momento de meditação, com o nosso momento de ociosidade criativa, sabe? É um lugar para a gente conversar sobre o cuidado com a vida real. Esse é o nosso propósito. Então eu convido a pegar um cafezinho, pegar uma água, um chá, uma bebida da sua preferência e vamos conversar aqui um pouquinho. Alguns minutos de pausa. Um minuto do café, uma pausa para o café. Então, vamos conversar. Eu me peguei pensando outro dia, quando foi que a gente desaprendeu a descansar? Quando foi que a gente desaprendeu a descansar? Porque eu me lembro, na minha infância, que as pessoas sabiam descansar. Depois do almoço, tinha pausa para o almoço, tinha um descanso, tinha um cafezinho no final da tarde com a família. E a gente, quando eu digo descansar, não estou falando de dormir. Vou dormir mais cedo, vou dormir mais cedo. Dormir é uma coisa essencial e não está aqui em discussão a necessidade de um sono, de um bom sono, de uma boa noite de sono. Eu estou falando aqui de uma pausa para repousar a mente. Não somente o corpo, mas para repousar a mente. E de parar sem culpa. Porque geralmente quando a gente quando a gente passa alguns minutos, é passar alguns minutos sem produzir nada. E geralmente parece estranho quando a gente para alguns minutos sem produzir nada. Muitos de nós precisa se tornar tão eficiente o tempo inteiro que para a vida, quando a gente parece que a gente está esquecendo da própria vida, né? Que a gente não está produzindo, que a gente não tá sendo útil. Né? Esse excesso de querer produzir é muito comum. E isso acontece com homens, com mulheres, com aposentados, com profissionais brilhantes, com pessoas comuns. A gente está sempre correndo para a próxima tarefa. É a mãe que leva o filho para a escola, que pega o filho da escola, que vai para a academia, que vai para o trabalho, que tem que preparar o almoço, que tem que fazer o supermercado, Então a gente está sempre acelerada, sempre precisando correr para a próxima tarefa, correr para a próxima meta, correr para a próxima urgência. E eu vou te fazer aqui uma confissão, viu? Estou tentando desaprender. Eu era esta pessoa. Eu ainda sou, porque ninguém muda de uma hora para outra. Mas, às vezes, a vida nos coloca numa situação que nos força a parar. E eu posso dizer para vocês que a vida me forçou a parar. Porque durante muitos anos eu achei que descansar era algo que eu faria depois. Sabe? Depois que terminasse aquele projeto, depois que terminasse aquela pós-graduação, depois que resolvesse aquele problema, depois que eu resolvesse, cuidasse de uma outra pessoa, enfim, depois, né? E aí a vida foi me ensinando que esse depois nunca chega. Esse depois nunca chega. A gente fica achando que sai do trabalho, você pode correr o risco de perder o local que você está, você pode correr o risco de ser esquecida. Mas quando você sai, amiga, você pode ter sido a melhor profissional, teu lugar é preenchido. Então, nunca deixe
é para depois, porque esse depois nunca chega. E aí é assim, porque sempre existe uma nova demanda, um novo compromisso, uma nova preocupação e um novo problema e uma doença. E essa doença te força a parar, que foi o que aconteceu comigo. Então, eu me vi parando por conta de um problema de saúde que me forçou a parar. E nesse momento de parada, de pausa, de atestado médico, nesse momento de licenças, inclusive licenças da minha condição profissional, né? Porque eu tenho direito, sou profissional, sou servidora pública, então também tirei licenças, prêmios por ter sido uma profissional que nunca faltou, então nos dá esse direito. Então eu foi preciso desacelerar para perceber que cuidar de mim também era uma responsabilidade. Eu estava com alguns exames para realizar que já tinham sido solicitados para mim há uns 9 meses. Foram vários exames e que eu fui fazendo um de cada vez. E quando eu fiz o último, porque eu precisei tirar férias, eu chamava de férias, estou tirando aqui umas férias medicamentosas, porque eu não estava bem, a minha mente já não estava bem, assim, eu estava muito, né, muito angustiada, ansiosa, chorosa, sabe? Quando você está num ápice aí do seu emocional. Então, o próprio corpo, né? Meu próprio corpo me chamou ali para uma conversa que eu vinha adiando com ele há muito tempo. E o último exame que eu fiz, depois de 9 meses com essa solicitação na mão, foi que eu tive um diagnóstico que me fez parar. Então, eu precisei desacelerar e perceber que cuidar de mim também era uma responsabilidade, como eu já falei, né? Então, se essa conversa fez companhia para você hoje, então eu espero me encontrar com você novamente nos próximos vídeos, nas próximas pausas por um café que eu acabei não bebendo o meu. E até para lembrar de uma coisa, viu, gente? Você não precisa esperar a exaustão, você não precisa esperar que uma doença venha para que você mereça esse descanso. Então, um abraço carinhoso e não se esqueçam, o amanhã é uma lei inevitável. Beijo grande.